Atenção, você que tem dúvidas sobre aposentadoria, a doutora Aide Bittencourt já está por aqui para responder as questões. Durante as respostas, você também pode ir mandando as perguntas para cá, no 3315-1313. Bom dia, doutora Aide, tudo bem? Bom dia, Fernando. Então vamos lá? As perguntas dos nossos telespectadores, vamos colocar na tela então, começando por essa pergunta aqui, uma mulher, um homem, né? Minha esposa tem visão monocular e 57 anos. Ela tem direito a qual aposentadoria? Ótima pergunta. Bom, a visão monocular é considerada deficiência, ok? Então, é possível se aposentar com algumas regras especiais. Exemplo, a mulher que preencher o requisito da idade, 55 anos, e comprovar durante os 15 anos a deficiência, consegue entrar nesta regra da aposentadoria, que é muito mais vantajosa, uma vez que a renda mensal, a aposentadoria será o salário mais alto, né? E foge também da regra da reforma, porque não teve reforma nessa aposentadoria. Foi depois, né? Porém, precisa comprovar através de laudos a deficiência, todo o período da deficiência. Por isso que eu sempre falo, às vezes o cliente vai, ou o segurado vai ao INSS, sabendo superficialmente e não junta a documentação necessária. Então, se você tem visão monocular, atente-se para essas regras da aposentadoria, que é muito vantajosa, porém precisa de laudos completos no decorrer dos 15 anos neste caso. E o INSS tem concedido... Daí também tipo de outra, na justiça... Consegue, mas no INSS, porém, é muito importante montar um processo bem estruturado no INSS para quando for na justiça não correr o risco de perder. Perfeito. Vamos à próxima pergunta, então. Tenho 55 anos, sempre trabalhei em posto de combustíveis como frentista. Tenho direito a uma aposentadoria especial? Hoje tenho 30 anos de contribuição só em posto de combustível. É considerado aí... É considerada uma atividade que tem periculosidade? Sim, com certeza. Frentista, sim, com certeza. Porém, funciona assim. Até 1995 não precisava de prova. A própria atividade já era considerada, então... ou você poderia se aposentar, não precisava fazer prova de PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário. Com a reforma, acabou-se a aposentadoria especial, certo? Dos 25 anos. Precisa ter uma idade mínima hoje. Então, no caso, vamos ver. 30 anos e 55 anos de idade, ele não vai conseguir aposentar hoje na especial. Porém, alguma regra de transição ele vai conseguir encaixar. Para ele conseguir a aposentadoria hoje, precisa preencher a regra dos pontos. 86 pontos, que é... A soma da idade que tem que ter, no mínimo, também 62 anos e o tempo, 25 anos. Ele não bate. Porém, 30 anos, vamos calcular... Em 2019, teve a reforma. Daria 25 anos, né? Exato. Daria 25 anos e não precisava completar a idade. Então, se realmente ele comprovar lá em 2019 que ele preencheu os 25 anos, ele pode aposentar no especial. Porém, atente-se de que ele precisa parar com a atividade. Sim. Né? Só que precisa mesmo contratar um advogado, fazer uma análise, para quê? Será que essa é a melhor solução? Será que não vale converter um tempo até 2019? O que seria uma conversão? Pedir um adicional de tempo em razão da insalubridade e somar com uma atividade comum e aposentar uma outra regra? Sim. Então, tem várias situaçõezinhas, mas alguma coisa ele vai conseguir sim. Tá certo. Comprovando, né, que trabalhou em posto. Fui aposentado em 2022 e minha aposentadoria não foi boa, ganho R$ 2.600. Porém, tive uma ação trabalhista. Como vou saber se foi usado esse tempo na minha aposentadoria? É bem comum. Bom, primeiro, foi aposentado em 2022. Se for pedir qualquer revisão, está dentro do prazo, uma vez que o prazo para revisão são 10 anos do início do pagamento da aposentadoria, tá? É bem comum o segurado ter tido uma reclamatória trabalhista e, quando vai dar entrada na aposentadoria, não atenta para isso.
Porque, às vezes, reconheceu um salário maior na Justiça do Trabalho e, às vezes, a Justiça do Trabalho não informou no INSS. Então, só através de uma revisão, uma análise pormenorizada dos extratos de contribuição do CNIS, bem como da ação trabalhista, para comparar se foi utilizado ou não. Mas vale a pena uma consulta, uma análise, porque se não foi considerado algum salário de contribuição, é possível ainda entrar com uma revisão e melhorar a aposentadoria. Perfeito. Vamos à próxima pergunta, então, por favor. Sofri um acidente de moto, fiquei sem trabalhar por 6 meses e hoje tenho muita difusão na perna, até para andar. Mas, na época, não estava trabalhando, então não dei entrada no auxílio-doença. Não tenho direito a nenhum benefício? Ele está perguntando aqui. Deve ser. Sofreu acidente de moto, Ficou 6 meses sem trabalhar. E hoje, acho que ele quer dizer que ele tem muita dificuldade, tem muito problema na perna, né? Até para andar. Diz que não consegue nem andar direito. Tá, enfim, vamos lá. Na época do acidente, se você não estava trabalhando, precisa verificar quando que foi sua última contribuição. Porque, às vezes, a pessoa sofreu um acidente ou vai passar por uma outra situação, uma cirurgia, ficou incapaz naquele momento e, por não estar trabalhando, não dá entrada no INSS. Então, primeiro, analise quando foi sua última contribuição. Se foi de 12 meses até o máximo 36 meses, você poderia ter dado entrada e, às vezes, se comprovar a incapacidade ou acidente na época, pode dar entrada ainda assim. Porque o que importa não é estar trabalhando no momento, é ter a qualidade segurado. Ou seja, quando foi a última contribuição? Será que eu estava segurado pelo INSS? É como um seguro. Eu falo isso, qualidade segurada é como um seguro. Você paga o seguro, parou de pagar. Tem um prazo ainda para usar? Não tem? No INSS tem. Então, mesmo que não estava trabalhando, verifique qual que foi a sua última contribuição e veja se é possível dar entrada, sim. Perfeito. Essa era a última pergunta. Então, Chico, eu tenho mais uma. Essa era a última. Doutora, tem até um telespectador que mandou uma pergunta por áudio, falando de questão de fibromialgia, mas ali tem um problema processual que não é correto a gente responder aqui, porque já tem um profissional atendendo. Aí a doutora responde inbox essa questão aí. Mas se você tem qualquer outra pergunta, 3315-1313 é o nosso WhatsApp. Doutora Aide vem todas as quartas-feiras aqui para responder as perguntas dos nossos telespectadores. Aide, muito obrigado pela participação. Obrigada. Bom final de semana e bom feriado.